Fiquei perguntando por que a indagação do Senhor a Isaías, no capítulo 6, diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como que se ele não achasse com quem pudesse contar exatamente naquela época. E fiquei indagando, mas por que essa pergunta? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois passei a analisar as Escrituras Sagradas e pude ver que são poucas as pessoas com quem o Senhor pode contar. Isaías, por exemplo, naquela época, sofreu aquela indagação devido ao estado que ele estava vivendo. Mesmo como profeta, estava desligado, dos interesses do reino. E eu pude ver que existem algumas coisas que Deus exige que muitas vezes nós não entendemos, que aparentemente parece ser simples, mas ao mesmo tempo significa muita coisa para Deus. Porque Ele quer uma exclusividade nossa. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que um dia um homem saiu com sua família, de volta à terra dos seus pais, e algumas cidades estavam preparadas para lhe massacrar. E esse era Jacó. Gênesis 35, versículo 1 a 7. Jacó, o Senhor apareceu e disse: olha, Jacó, eu quero dizer-te que as cidades aí te esperam, mas vai e constrói um altar em Betel. Mas o povo precisa mudar as suas vestes. O povo precisa mudar, precisa se chegar a mim. E nessa história nós encontramos que Jacó mandou o povo tirar os seus deuses e as mulheres tiraram os enfeites das orelhas, as arracadas. Jacó mandou que o povo mudasse as vestes, pegou aqueles ídolos, colocou todos dentro de um saco e foi até num carvalho, cavou um buraco e enterrou. A Bíblia Sagrada diz que depois que Jacó tomou essa atitude, em Gênesis 35, 1 a 7, aí o terror de Deus caiu naquelas cidades. E eles ficaram estremecidos e Jacó passou com toda a sua família segura. Existem algumas coisas que deixa e que às vezes priva Deus de agir, e adiante de nós e conosco, como o Êxodo 33, versículo 1 a 6. O que aconteceu? Deus condicionou a presença e a ação dele com os filhos de Israel. Depois que destruíram o bezerro de ouro, o Senhor disse: esse povo é um povo obstinado, e eu só vou adiante deles se eles tirarem esses enfeixes deles, mudar o sistema dele, porque senão eu mato de um a um. E Deus condicionou a presença dele e a ação dele a essa atitude. Está em Êxodo 33, 1 a 6. Senhores, senhoras, amigos, meus irmãos, pastores, líderes, às vezes o relativismo nos leva a aceitar muitas coisas que o próprio Deus condena. Deus estava condenando ali o uso daqueles enfeites, daquelas joias, pelos filhos de Deus. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, saiu uma mistura de gente. E o povo de Deus, em vez de influenciar, foi influenciado por aquela mistura de gente. É tanto que não foi necessário nem tirar todas as joias e os enfeites para fazer um bezerro de ouro. Apenas doando uma pequena coisa, eles conseguiram fazer um bezerro, um touro, um bezerro de ouro. E Deus condicionou a presença e a ação dele a isto. Nós também encontramos, quando a palavra de Deus diz, em Levítico, capítulo 19, versículo 28, o Senhor dizendo assim: olha, eu não aceito que os meus servos, aqueles que me servem, fazer tatuagem. Porque eu sou o Senhor. Deus, ele quer exclusividade. Levítico 19 e 28. Deus quer exclusividade em nossas vidas. Agora eu me recordo das filhas de Sião. Isaías capítulo 3, versículo 16 a 26. Deus não estava falando com mulheres estranhas, mas estava falando com as filhas de Sião. Que elas estavam tipo as mulheres egípcias, aquelas que saíram, sim, daqueles que se misturaram.
E o Senhor disse, olha, quando vocês tirar todos esses adornos, esses pinces do nariz, dos lábios, vocês tirar todos esses pendentes das orelhas, vocês tirar tudo isto, então eu vou tirar. E outra coisa, por causa disso, entre os vossos filhos haverá calvície. Eu sou calvo hoje, e é provado hoje na ciência que o genes feminino do homem é que causa calvície. E é das filhas de Sião. E Deus fez e disse, os seus valentes cairão à peleja, e vocês, em vez de cheiro, haverá fedor. Deus sempre ele condicionou, e a gente pensa assim, mas isso é pequeno. Não é pequeno. Imagina o êxodo que eu citei. Deus condicionou a presença dele e a ação se o povo despisse e tirasse tudo aquilo, como da família de Jacó. Senhores, senhoras, hoje, nossa Assembleia de Deus passou de 100 anos. E nós, pastores, estamos abrindo mão desta doutrina e desses bons costumes, e está chegando tão rápido em nosso meio aquilo que Deus condena. Nas filhas de Sião. Mas, pastor, eu quero falar para o senhor também, mas nós estamos no Novo Testamento. Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 10, né, dizendo, olha, que o enfeite das mulheres não seja no uso de joias, porque lá atrás Deus já não aceitava. Os patriarcas, sim, já tomavam essa atitude para que a presença de Deus continuasse com ele. Pedro também, homem cheio do Espírito Santo, de quem teve uma graça excelente da parte de Deus, disse no capítulo 3, versículo 3, que também não seja. Eu quero dizer uma coisa para vocês, o que tem a ver uma sandália? Só por causa da aproximação do Senhor. O Senhor disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode contar contigo? Todas as pessoas com quem Deus quer contar, na medida que vai aproximando de Deus, vai sendo expurgado aquilo que não visa com a santidade de Deus. É expurgado. É por isso que ninguém fica vazio. Quando você se aproxima de Deus, você vai parecendo com Deus. E Jesus diz assim, sede simples como as pombas, e não simples como um pavão, mas sede simples como as pombas, e prudente como a serpente. Na medida que eu for me aproximando do mundo, eu vou também parecendo com o mundo. Mas vai para o inferno quem usa enfeite, quem usa joia. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Eu estou falando aqui é de pessoas com quem Deus pode contar. Porque o Isaías, ele confessou, ele foi um réu confesso. Ele disse, ai de mim, porque eu estou morrendo. Eu convivo no meio de um povo de impuros lábios, e tenho também meus lábios impuros. E o Senhor diz, com quem eu posso contar? A quem enviarei? E Isaías literalmente ia morrendo, porque ele estava aparecendo com o mundo. Estava em um mundo público, social, e não ouvia mais a voz de Deus. Até que Deus teve misericórdia. Até que o Senhor teve misericórdia. Mas vamos novamente aqui. Um homem que era muito usado por Deus, José. Sonhos, interpretação, de quem se tornou governador do Egito. No dia que o rei colocou um colar no pescoço de José, me mostra onde foi que ele teve outro sonho. Me mostra onde foi que Deus ainda falou com ele. Eu glorifico a Deus pela vida de Abraão, ou Abrão, quando ele saiu para resgatar Ló, e aqueles reis, um rei chegou e disse, tanto que eu queria lutar e não conseguia, mas tu venceu. Ele era com 318, se não me foge a memória, homens, e venceu três grandes batalhas. E quando voltou alguém que queria lhe presentear joias e ouro, ele disse, não. Isso aqui foi o Deus que me deu. Senhores, quanto mais simples nós vivermos, quanto mais nos expurgar aquilo que não visa com a santidade de Deus, nós vamos estar... Por que a ausência dos batismos com o Espírito Santo? O relativismo. Hoje, nossas esposas assembleianas, né, já com um colarzinho, já com uma pulseira, né, já com um brinquinho, aquela coisa toda, e aí você diz, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vai lá em Gênesis 35, 1 a 7,
vai lá em Êxodo 33, 1 a 6, vai lá em Isaías 3, 16 a 26, vai lá em 1 Timóteo 2 e 10, vai lá em 1 Pedro 3 e 3. Sim, senhores. Vamos, a Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus guarde a nossa Assembleia de Deus, que Deus guarde as nossas igrejas, que Deus guarde a nossa alma. E não quero dizer que ninguém vai para o inferno porque usa ou deixa de usar. Não. Eu quero dizer que com quem Deus pode contar, com quem Ele quer contar, Ele vai expurgando tudo isto, porque aí a presença de Deus vai na frente, como foi na casa de Jacó, como foi no caso de Moisés. Leia e medite junto comigo. A paz do Senhor. Deus nos abençoe.